Olá, boa tarde. São 18 horas. Hoje é dia de live, né? Toda segunda e quarta, às 18 horas, a gente tem live e a gente já está esperando o pessoal entrar. Rogéria está entrando também, já já. E a gente vai bater um papo bem legal sobre Nova York. Oi, Kissila. Vamos acenar aqui. Bom, vem para Nova York, já entrou. Vamos chamar. Tá entrando. Rogéria. A Rogéria eu conheci, ela tá entrando agora? Eu conheci numa live. Tudo Olá, bom? tudo bem e você? Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Ai, Eu estava começando a contar como eu te conheci. é. Eu te conheci numa live do Aham, Pedro aham. e gostei muito. Entrei no seu Instagram e aí comecei a curtir as fotos. Eu falei, Ah, bom, que bom, que vou chamar a bom. Rogéria para a gente poder bater esse papo sobre Nova York. Ai, obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar de Nova York. Ah, muito bom, né? Eu amo essa cidade e Ai, eu quero também. viajar junto com você. Ai, que bom, eu também amo. E um dos meus maiores prazeres no Vem para Nova York é compartilhar esse meu amor que eu tenho pela cidade com todo mundo que também gosta. Legal, legal. Então, vamos começar a bater esse papo, contar um Vamos? pouquinho sobre Vamos. você, como é que você chegou aí. Isso. Bom, eu sou publicitária de formação, trabalhei a vida inteira em agências de publicidade no Brasil e em 2013 eu mudei para Nova York para trabalhar no marketing da Globo Internacional. Eles têm uma agência lá na PNC, que é o marketing da Globo Internacional, e aí mudei para cá em 2013, né? Já vai fazer 7 anos que eu moro aqui. E aí depois eu mudei, na Globo mesmo, eu mudei para a parte de produção, de TV, e hoje eu sou produtora do Manhattan Connection, e do programa Manhattan Connection, e do Globo Notícias Américas, que é um programa exclusivo para as Américas. Não passa na Globo do Brasil, só passa na Globo Internacional, e ele é focado nos brasileiros que moram fora, né? Que moram em todos os países das Américas, exceto no Brasil. E tô aqui, aí nesse meio tempo, assim, quando eu mudei para Nova York, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar. Eu achava que eu ia ficar, sei Uhum. lá, 2 anos. E aí eu comecei, assim, a curtir a cidade enlouquecidamente. E, porque, né, você não sabe quanto tempo vai ficar. Eu falei assim, então tenho que aproveitar bastante a cidade enquanto eu tô aqui. E nessas, assim, eu acabo saindo todos os dias aqui. E aí chegou uma hora que eu vi as pessoas começavam, sabe, amigos que vinham para cá, amigos de amigos, começavam a me escrever para pedir dicas. Aí um dia eu pensei assim, quer saber, eu vou juntar todas essas dicas num lugar só, porque daí é mais fácil para as pessoas procurarem, para eu não ter que ficar mandando e-mail. Eu já tinha até um e-mail pronto que eu mandava para as pessoas. Aí eu falei, quer saber, eu vou juntar tudo num lugar só. E no dia que eu resolvi fazer isso e reunir todas as dicas, eu percebi que eu já tinha conteúdo para 1 ano de postagens diárias. Porque Nossa, porque, na verdade, o que aconteceu nesse meio tempo? Desde que eu mudei para cá, toda sexta-feira, toda semana eu mandava um e-mail para os meus amigos e para minha família contando tudo que eu tinha feito naquela semana. Fui em tal lugar, fui no restaurante tal, e colocava já os links dos restaurantes, mais ou menos como é no site. Então já era meio um mini guia, né, de Nova York. E daí, no dia que eu resolvi criar de fato o meu blog, eu peguei todos esses e-mails, vi o que eu tinha de conteúdo já, que eu já tinha escrito, né, de lugares sobre os quais eu já tinha escrito, e eu já tinha conteúdo pronto. Eu falei, deixa eu ver o que eu tenho aqui. E aí eu percebi que eu tinha dicas para 1 ano de postagens diárias. Eu tinha quase 400 dicas já. Aí eu falei assim, muito bom. gente, é uma judiação eu ficar com todo esse conteúdo aqui armazenado. Eu falei, vou compartilhar. Só que era uma coisa bem realmente informal, e aí eu criei o Instagram e começou, né, a ter um monte de seguidor, e aí cresceu e tá aí, que eu venho para Nova York há 4 anos já. Muito legal, muito legal. A gente É muito até legal. tem vários passageiros nossos que são seus seguidores Ai, também, que né? bom, que E é bom. muito legal saber assim que eles estão curtindo, né? As suas Ai, dicas, prazer. né? Fico Muito bom. feliz. Fico feliz. E uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre o Vem para Nova York é que, assim, Nova York acontece muita coisa sempre, tem muito lugar, mas uma coisa que eu acho, né, que eu me orgulho de fazer com o Vem para Nova York é que todas as dicas que eu posto lá são dicas de lugares que eu realmente fui,
restaurantes que eu experimentei a comida, de programas que eu fiz. Eu nunca posto de nada que eu não tenha experimentado. Que eu realmente estive, eu só uso fotos minhas. Então, assim, é uma curadoria que eu acabo fazendo, né? E Claro, com certeza. eu sempre falo que o meu critério é assim, se é um lugar que eu levaria minha família, que eu levaria os meus amigos, tá aprovado e eu coloco lá. Ah, isso aí. Isso é muito bom, né? Isso é muito Uhum. bom. A gente poder experimentar, a gente poder passar, né, um pouquinho do que a gente É, vivenciou, né, das exato. nossas experiências. Uhum, Isso é muito legal, né? E eu exatamente. também gosto muito, assim, de ter conteúdo também para passar para os passageiros, né? E Aham, também buscar conteúdo de outras pessoas que a gente sim. confia, que a gente sabe, né, que tem É, um gosto parecido, né? Então tem é. isso da gente se identificar também, né? Verdade. Eu que falo, assim, eu me sinto sempre muito responsável por todas as dicas que eu dou, né? E eu respeito muito quem tá aqui, porque a gente que vive aqui, assim, tudo bem, eu vou num restaurante que é furado, tudo bem, amanhã eu vou em outro que é legal. Mas eu penso sempre na pessoa que tá aqui com o tempo contado, com o orçamento contado, né? O dólar, né? O valor nas alturas. Eu sempre penso assim, eu tenho muito respeito por quem tá aqui, pelo dinheiro e pelo tempo da pessoa. Então eu falo, eu não vou recomendar um lugar que depois sai todo mundo me odiando, né? Então eu penso Claro, com sempre assim, certeza. poxa, eu quero proporcionar, eu quero indicar as melhores experiências possíveis. E para sair um pouco do lugar comum, né, daqui de Nova York, que acaba ficando todo Ah, mundo sempre na isso Times Square, ali naquele aquele roteirinho batido, e Nova York tem infinitas possibilidades além dessas. tem sim. E É, inclusive, assim, como você colocou, né, o tempo às vezes curto em Nova York, é, a hotelaria de Nova York, ela é um pouquinho elevada, né? Os valores são um muito, pouquinho né? elevados na É. hotelaria, né? A Uhum. passagem não, a passagem eu acho que Tem como suas é meio que condições, né? compatível para outros lugares também nos Estados Unidos. Eu acho que o mais Uhum, elevado em Nova York são os uhum, hotéis. uhum. Né? Então acaba que o período que a pessoa fica em Manhattan é um período mais curto. Né? É, é. Então, por conta dessa situação, né, as pessoas Uhum, ficam às vezes 6 noites, é, 7 noites, acho que seria assim, de repente, é, já estourando para o máximo, é. entendeu? Então, às vezes as pessoas Realmente. procuram lugares ao redor também de Nova York, né? Realmente, Buscam uma hotelaria hospedagem em mais Nova barata. York às vezes é impeditivo, né? É, dependendo da época do ano, verão, essas épocas que são mais concorridas, né? Época de Natal. Então, realmente é bem salgado, eu tenho noção disso. Até para aluguel é Legal. caro também, né? Dormir em Nova York é caro. E você mora em Manhattan Eu moro. mesmo? Legal. Moro no West Side, eu moro bem pertinho do Hudson Yards, que é que é a nova atração de Nova York. Eu moro Aham. uma quadra do Hudson Yards. Então, é engraçado, eu sempre comento que o Hudson Yards assim, se tornou o maior empreendimento, né, da história recente de Nova York, que foram bilhões de dólares. Foi a construção mais cara desde o Rockefeller Center. Então, assim, pra você imaginar a magnitude disso, né? O que significou o lançamento desse empreendimento aqui. Tanto que eu brinco que até mudou, quando eu mudei para cá, eu moro no mesmo lugar desde que eu mudei para Nova York. Tá Aham. 7 anos nesse apartamento, praticamente. E quando eu mudei para cá, esse bairro se chamava Midtown West, que era assim, nem não era nem Hell's Kitchen, nem Chelsea, era um negocinho no meio. E aí mudou para Hudson Yards. Agora sim, a gente teve um upgrade no bairro e o É bairro ganhou o chique. nome de Hudson Yards por causa do empreendimento. Mas é super bacana aqui. E eu falo assim, gente, eles construíram esse negócio que a gente mal viu. Assim, um dia tava lá aquela coisa. Tudo muito rápido, né? Foi muito rápido, né? E aí tem o Vessel, né? Que é aquele que parece uma colmeia gigante, que virou uma sensação no Instagram, que virou o lugar de Nova York mais instagramado no mundo, da história, em pouquíssimo tempo. Legal. É, E deixa eu te perguntar uma coisa, Rogéria. Tem vários comentários aqui, todo mundo aqui te elogiando é, muito, eu vi até né? a Anne, minha Apaixonados amiga por de você. colégio. Obrigada. Muito legal. Qual o seu lugar preferido na cidade? Conta pra gente. Olha, é difícil, né? Porque Nova York tem tantos lugares incríveis, assim, é tão fácil se apaixonar por Nova York, mas eu sempre comento que o meu lugar preferido mesmo não fica em Manhattan, fica no Brooklyn, que é o Brooklyn Bridge Park.
que é o parque O que meu. fica, que é o parque que fica, né? Para quem não conhece Nova York, é o parque que fica bem embaixo da Brooklyn Bridge e que eu acho que tem a melhor vista de Nova York. Aquele lugar para mim é muito especial. É meu lugar preferido de Nova York, sem dúvida. Aliás, o Brooklyn eu acho lindíssimo, né? É, Tem os é. lugares maravilhosos. Eu depois até vou postar nos stories, né? Depois da nossa Aham, live, alguns lugares que eu conheci, né? aham, E um deles que realmente eu sou fascinada é pela área do Brooklyn, né? Que eu é, acho muito legal. Tem muita coisa assim, é, várias artes na parede. Eu sou apaixonada pelas é, artes do Cobra, né? aham, Então tem em vários é. lugares, né? E lá também no Brooklyn tem bastante. É, e uma coisa interessante do Brooklyn, que eu recebo muita pergunta assim do Brooklyn, a pessoa falando assim, ah, vale a pena me hospedar no Brooklyn? É que é até legal deixar claro assim, o Brooklyn, se ele fosse uma cidade, seria a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Então, assim, o Brooklyn é infinitamente assim maior do que muitos lugares aqui de Nova York. Então, como bairro, ele é gigantesco. Ele é maior que Manhattan. Então, quando as pessoas me perguntam assim, ah, quero ficar hospedado no Brooklyn. Então, o Brooklyn ele tem várias regiões diferentes, né? Tem Williams, as Uhum, mais famosas que são Williamsburg, Dumbo, que é Brooklyn Heights, aquela região ali, são as regiões mais famosas do Brooklyn. Mas o Brooklyn é muito, muito grande. Então, tem que ser mais específico. E isso que é bacana né, dessa região é porque tem vários aspectos diferentes no mesmo borough ali. Então, o Brooklyn realmente é fascinante. Tem uhum. muita gente que vem para cá e acaba não visitando, mas é imperdível, precisa ir. É obrigatório. Bem legal. Eu tive em Williamsburg, eu tive num restaurante que ele é asiático e ele Uhum. foi filmado Sex and the City. É o Si. Ele é lindo. É um É restaurante o tailandês, chama Si, que tem um isso, Buda do tailandês. lado, né? É lindo, lindo. Eu É, fiquei apaixonada por esse restaurante. eu adoro também, eu adoro. É muito bom. Muito legal. Foi um dos primeiros restaurantes que eu conheci em Nova York. E eu visitei, quando eu vinha a passeio, da primeira vez que eu vim para Nova York, eu vim a passeio, eu tinha uma amiga que morava aqui, me levando nesse restaurante e até hoje eu frequento, que eu adoro. É um E foi, restaurante lindo. e foi, na verdade, você estava me falando, foi uma amiga minha que mora em Nova Uhum, York, ela mora no uhum. Brooklyn, ela que me É, levou para conhecer esse é. restaurante. Ele Não é era um bastante restaurante que eu famoso. tinha, que eu tinha visto As em nenhum pessoas. blog, não era uma coisa, foi uma indicação, né, de uma pessoa É. que mora aí, As realmente. pessoas geralmente não conhecem esse restaurante, apesar dele ter aparecido no Sex and the City, porque o namorado Uhum. da Samantha trabalhava nesse restaurante na série. E ele apareceu várias vezes lá, mas nem todo mundo conhece, porque ele tem uma fachada que ele é escuro, então você acaba não conseguindo ver lá dentro. Mas realmente, e é um dos meus restaurantes preferidos aqui, é um tailandês. E com preços Eu, muito em in- conta, vale a pena a dica, porque eu já dei essa dica lá no blog e ele é bem em conta. Ele tem um lanche special baratinho, vale a pena. Legal. Inclusive, eu ia te perguntar agora, qual o restaurante que você indica em Nova York? Eu já tenho uma dica Uau! já. Uau! Não, restaurante em Nova York é covardia, né? Porque tem tanto restaurante bom, de De tantas tudo. especialidades, né? Eu acho. Eu procuro não repetir muitos restaurantes aqui. Ah, estão perguntando, perdeu o nome. Si, o nome desse restaurante. É tipo Si de Mar. S-E-A. Si, que é um Vou tailandês. colocar aqui, eu vou Que escrever fica em aqui. Williamsburg. Isso. Coloquei aqui, escrevi Isso. aqui. É um tailandês, para quem gostar. E muita gente fala assim, ai, não gosto de restaurante tailandês. Experimenta, gente. Experimenta um pad thai, sabe, um prato mais... Pede para não ser picante, que normalmente os pratos são picantes, vocês vão ver. Permitam-se descobrir coisas novas, novos sabores, novos paladares. Aqui é o lugar ideal para isso. Então, voltando a falar de restaurantes, Nova York realmente tem um cardápio de restaurantes incríveis, de todas as especialidades. Eu gosto muito de um restaurante. Estão falando de Smith, o Smith é muito bom mesmo. Eu gosto muito de um restaurante que é bem pequenininho, que fica em Hell's Kitchen. Ele tem uma única mesa com 14 lugares, é uma mesa comunal. O nome desse restaurante é Briciola, é um wine bar, é um restaurante italiano. Que tem algumas das melhores massas que eu já comi aqui em Nova York, eu comi nesse lugar. Ele é super acessível também, os pratos em torno de $16, por aí. Então é bem acessível. É, Tem muitos outros que eu gosto muito, por exemplo, que é um que é bastante. O Gema é muito bom também, estou recomendando aqui. O Gema é ótimo.
Se você quer causar uma boa impressão, eu gosto muito do e do Budokan, ficam um em frente ao outro, né? Que ficam ali perto do Charles Market. O Budokan também apareceu no Sex and the City, ele apareceu no filme do Sex and the City, que foi o restaurante onde eles fizeram um jantar de casamento deles, da Carrie e do Mr. Big. Esse restaurante é super legal, que também tem uma mesona comunal, que é um restaurante bem bacana. O Tal é legal também, que também tem um Buda com animação. E são restaurantes assim, que você consegue comer bem sem pagar preços muito extravagantes, muito altos. E consegue se divertir. Tem aquela cena de Nova York, sabe? Que é aquele charme que todo mundo procura. Eu gosto muito do Vandal, que também é do mesmo grupo do Tal. O Vandal é um restaurante especializado que o cardápio dele é focado em comidas de rua do mundo inteiro. E então é uma experiência bem interessante, assim, porque eles fizeram uma pesquisa no mundo inteiro para montar o cardápio. E ele tem aquela cara. Eu brinco quando eu vou lá, eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, gente, esse é o tipo de restaurante que as pessoas acham que quem mora em Nova York vem todo dia. Que são aqueles restaurantes que aparecem no Sex and the City, que aparecem nesse tipo de filme. São esses restaurantes legais. Nova York, assim, você ticos, o que você nem imagina. Alguém citou o raclette. O raclette também eu já fui, que ele é especializado naquele prato com queijo, né, derretido. Maravilhoso. O raclette, quando é que o raclette agora ele está no segundo endereço dele. Quando o raclette ficou famoso, no primeiro endereço, que foi a primeira vez que eu fui, ele ficava em outro lugar. Ele só tinha 6 meses, 6 ou 7 meses. Para conseguir reserva, era uma façanha. E era um restaurante super pequenininho e que ficou famoso, muito simples. E assim, cabia 14 pessoas no restaurante. Então, Nova York tem essas peculiaridades, né? Esses restaurantes que ninguém conhece, mas que são muito famosos. Tem um restaurante... E para todos os bolsos. É uma coisa que eu adoro falar que é isso. Nova York, se você quiser um jantar de $500, você tem. Mas você também tem lugares como um lugar que eu vou em Chinatown, que é uma espelunca, mas ele é conhecido por ter um noodle que é, assim, atração na cidade, que é um noodle com molho de manteiga de amendoim. Então, assim, é uma coisa bem específica e custa R$ 2,50 o prato. Nossa. Então, assim, Nossa. tem para todos os bolsos. É só não ter preconceito, tá aberto para experimentar, para conhecer e também saber onde vai, né? E chegar aqui com as dicas anotadas já para não se perder aqui nas opções. E vendo lá no blog da Rogéria, lá no Vem Vê Pra lá, Nova York, gente, vê não lá. é? Tem que ir lá. A Eu gente vejo une... tudo para vocês. Fiz esse sacrifício e provei tudo para vocês. Isso aí, a gente une as dicas da The Best junto com as dicas da Rogéria e o cliente vai ficar satisfeito. E eu acho que realmente, como você está colocando, eu costumo até dizer, né, para os nossos passageiros, que o ideal é você até mesclar, né? Tudo bem, o pessoal está até colocando aí, eu prefiro comer, de repente, o cachorro-quente, né? Coisas baratas que Nova York tem, pizza de $1, cachorro-quente de $1, né? Então, isso também é legal, né? Até para você não perder tempo, né? No caminhar aí do dia. Mas é legal também você ir num bom restaurante, você comer alguma coisa legal, né? Sim. Ter essa experiência também, né? E não sendo tão caro, como você colocou. Eu acho que, assim, todas as experiências aqui são válidas. Em Nova York, para quem tem esse gosto por gastronomia, é um lugar ótimo, porque você vai encontrar cozinhas de todos os lugares, da Etiópia, sabe? Cozinha grega. Então, assim, tem de tudo realmente aqui. E de todos os preços. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, as pessoas falam assim, Nova York é tudo caro. Nova York, não dá porque é caro. E tem Nova York para todos os bolsos. Então tem Nova York, sabe, se você quer comer uma pizza, e eu acho que todas as experiências são válidas. Eu acho, é lógico que é uma delícia você estar num restaurante badalado, você estar num restaurante com uma comida boa. Só que assim, se o orçamento não permite, gente, existem ótimas opções onde você vai comer por $15, onde você vai comer por $10. É só saber direito onde é que ir. Tem comida saudável, estou perguntando se tem comida saudável. Tem comida saudável, tem redes de comidas. Redes de comida vegana saudável. Também, tem bastante comida vegana também, né, Nova York? Tem bastante. Os restaurantes têm opções também, né? Então, eu acho que a pessoa tem que vir aberta realmente a conhecer, a experimentar.
tem que experimentar um hot dog de $1. Tem que experimentar uma pizza que você vai comer na mão. Experimenta também. Tem comida de rua, que assim, eu não como muita comida de rua, mas uma das poucas que eu como é do Halal Guys, que fica ali na esquina do MoMA, forma filas quilométricas, mas a comida é super boa e você paga $7, $8 um marmitex, assim, com bastante comida. Então, assim, tem de tudo, gente, mas tem restaurantes incríveis também que você vai ter experiências luxuosíssimas. De repente, reserva um dinheiro, assim, sabe, para uma noite incrível e as outras você consegue levar, assim, com orçamento admissível. Legal. E vamos falar um pouquinho, já que, né, a gente está falando aí de restaurantes e tudo, vamos falar um pouquinho também da Broadway, né? Assim, também, eu digo assim, alguns passageiros, né, ficam na dúvida, eu vou num teatro, vou... Eu acho que, assim, na minha opinião, tá? Você ir a Nova York e não ir a um espetáculo da Broadway, né? De repente, aquele que se aproxima mais do seu gosto, aquele que você entende, às vezes você não fala tão bem o inglês, mas você entende a história, né? Então, você já sabe a história. Eu já assisti algumas vezes o Rei Leão, né? A gente já fez muito grupo para Nova York, então a gente sempre levou os adolescentes no Rei Leão, que eu amo, né? Mas vale para os adultos também, porque é um espetáculo lindo. Também, é maravilhoso, né? Então, acho que tem que assistir, pelo menos uma vez, a algum espetáculo. E aí eu queria saber de você, né? O que você acha, qual que você prefere? Eu sou suspeita, eu adoro Broadway. Então, assim, partindo disso, eu sou já suspeita para falar, porque eu acho que Broadway realmente é uma experiência que vale muito a pena e que eu acho que se a pessoa, a não ser que a pessoa deteste musicais, que aí é outra coisa que eu não vou ficar falando, vai se a pessoa detesta. Mas se a pessoa não gosta de musicais, ainda tem opções que são as peças que estão na Broadway. Porque nem tudo que tem na Broadway é musical. Às vezes tem peças, por exemplo. Eu assisti O Homem-Elefante com Bradley Cooper na Broadway. E era uma peça, não era musical. Mas o que eu recomendo é que as pessoas primeiro pesquisem o que elas estão interessadas em ver. Então, assim, se a pessoa não gosta de musical, não gosta de uma peça inteira cantada, procura outras opções, procura peças. Sempre tem muita coisa estreando, sempre tem muita coisa né, em destaque. Algumas peças são super tradicionais, como Fantasma da Ópera, que está, sei lá, 30 anos em cartaz, nem sei quanto tempo. Rei Leão, que também está sempre aí, Aladdin. Essas peças Disney também, elas fazem muito sucesso, principalmente com as crianças. E são histórias conhecidas, né? São histórias mais próximas, né? Às vezes a pessoa assim, não falo bem inglês. Por exemplo, Book of Mormons é um que é difícil para quem não entende inglês, porque tem muita piada. Então é difícil para quem não entende bem inglês, é difícil acompanhar. Mas, por exemplo, você pode assistir um Aladdin, ou alguma coisa que você já saiba a história, como Rei Leão, por exemplo, que você já assistiu o filme. A última musical que eu assisti foi Moulin Rouge, que eu já sabia a história, mas mesmo quem não assistiu o filme, quem não sabe a história, também vai conseguir se divertir, porque é um filme que a produção é maravilhosa. Maravilhosa, gente. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na Broadway. E o repertório é muito legal, porque eles gastaram quase todo o dinheiro que foi direcionado para a produção foi gasto em direitos autorais de músicas, porque eles incluíram mais 50 músicas famosas. Então tem música da Madonna, tem música da Pink, sabe? Músicas atuais, assim. Então é um musical assim, que é bem difícil alguém não gostar, porque tem muita música conhecida e a produção realmente é de cair o queixo. Então é uma coisa muito linda. Mas eu assisti, acho que há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu até me perco o que faz. Eu assisti King Kong também, que é uma história que todo mundo conhece. Então, assim, procurem se informar o que é que vocês estão vendo. Pesquisem, assim, o enredo do musical, a história, o que vai ser. Por exemplo, Chicago é uma história que nem todo mundo gosta. Eu lembro a primeira vez que eu vim a Nova York, eu assisti Chorus Line. E eu fui assistir, eu sabia que era um musical muito famoso na Broadway, mas eu não tinha ideia da história. E quando eu cheguei lá, eu fiquei arrasada e fiquei decepcionadíssima, porque o Chorus Line não tem cenário, não tem nada, é tipo uma audição de atores para um espetáculo. Então, assim, eu fiquei muito decepcionada, porque não tinha aquela produção de Broadway, não tinha aquela coisa. Então, informem-se antes.
E aí as dicas que todo mundo me pergunta, como comprar ingressos baratos. Tem as loterias digitais, muitas peças têm loterias digitais que tem por aplicativo e tem nos sites. Hamilton, por exemplo, tem um aplicativo só para a loteria do Hamilton, mas alguns sites, eles agregam assim, vários musicais, você pode se inscrever para as loterias. Você pode comprar nos próprios teatros. Na manhã do dia, quando abre a bilheteria, eles vendem ingressos para aquele mesmo dia, para aquela mesma noite. Então, você consegue comprar ingressos com descontos em vários teatros, mas são válidos para o dia, que eles chamam Sim. de rush tickets. E tem também o Ticket S, né, que é a escadaria vermelha, onde você pode comprar. Isso. Tem sites de desconto, Broadway Tix. Eu tenho um blog, eu tenho um post no blog que chama Ingressos Baratos na Broadway. Dá uma pesquisada lá, que eu explico as formas que eu vou colocar lá. Eu vou colocar lá no nosso Instagram também o seu post para as pessoas irem depois da nossa live. E daí, então tem várias formas de pagar mais barato, porque as peças, né? Às vezes a pessoa se anima e compra um ingresso de $300. Eu já paguei ingressos de Broadway assim, $40. Eu nunca pago muito mais do que $40, $50. Então, às vezes, é melhor você pegar um lugar que seja um pouco mais afastado, mas que você consegue ver. Alguns teatros da Broadway não são tão grandes, então eles são um pouco menores e você consegue ter uma boa visão. Mesmo que você esteja mais para lateral, ou mesmo que você esteja um pouco mais afastado, você ainda consegue ter uma boa visão. Então é melhor, às vezes, você pagar um pouco mais barato, ficar um pouco mais afastado e assistir 2 musicais, em vez de assistir um só. Às vezes você consegue assistir 3 pelo valor de um caro que você pagou para sentar mais para frente. Então, assim, às vezes vale a pena fazer esse tipo de matemática e assistir mais coisas e comprar ingressos com desconto, que daí às vezes vale mais a pena. Com certeza. Mais coisas. E tem também, teve gente que já comentou, eu inclusive assisti o Off-Broadway, né? Eu assisti Força Bruta na época, foi bem legal. Até veio para o Brasil, né? Eu assisti várias vezes esse. Eu amei, achei assim, aquilo ali era totalmente diferente, né? Era incrível. Sentindo uma boate. Tem essas experiências assim de off-Broadway e off-Broadway também, que tem espetáculos muito interessantes que saem do circuito, né? Desse circuito principal, mas que são tão bons quanto, sabe? Tem o Blumen Group, que é off-Broadway também, tem o Stomp, que inclusive o Stomp tem um bailarino que é brasileiro, que é um integrante brasileiro, que é o Marivaldo Santos, que é meu amigo. Ele já está no elenco do Stomp há mais de 20 anos. Então, assim, tem esses outros espetáculos também, gente, que são incríveis. Tem o Sleep No More, sabe? Não é também só Broadway. Se seu estilo não é muito de Broadway, procura esses outros. Né? O Stomp é bem bacana, o Blumen Group, que também já é bem, né? Já foi pro Brasil, já é meio batido, mas, assim, é legal também ver. E sempre tem coisas novas acontecendo. O Sleep No More é uma experiência muito interessante também. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual, assim, o programa favorito do nova-iorquino, né? Você já virou uma nova-iorquina, né? Então, já está esse tempo todo aí, né? Uma coisa que pode falar pra gente. Olha, uma coisa que o nova-iorquino gosta muito de fazer é brunch. Isso, e eu também amo. Eu adquiri esse hábito aqui. No Brasil não é muito difundido, né? Mas aqui é muito. O brunch, para quem não sabe, né? O nome é a junção de breakfast e lunch, né? Que é o café da manhã e o almoço. Então ele tem um cardápio que ele é bem específico, assim, em quase todos os lugares que você for, quase todos os restaurantes, eles têm o mesmo cardápio, que tem panqueca, tem steak and eggs, tem alguns pratos que são bem do brunch, as bebidas oficiais do brunch, né, que são o Blood Mary, que é o suco de tomate, né, com coisa. Eu amo. E a mimosa, que é o suco de laranja com champanhe. São as bebidas oficiais do brunch, né? As bebidas alcoólicas. Mas aí tem café, tem suco, tem essas coisas. O brunch só acontece aos finais de semana, né? Aos sábados e domingos. E assim, e tem... Nova Iorquina adora fazer brunch, né? Então, o horário do brunch normalmente das 11 da manhã até 3 da tarde, mais ou menos, dependendo do lugar. E em alguns lugares, alguns restaurantes, assim, eles fazem o bottomless brunch, que é o brunch que já tem bebida à vontade incluída. Então, assim, o povo senta, enche a cara e 2 horas da tarde de sábado já tá todo mundo vendo. Mas eu gosto. Tem brunch com música ao vivo. Eu gosto do brunch, que é um momento, assim, bem...
descontraído, e eu gosto de sair de dia também. Então, acho que quem estiver em Nova York em fim de semana, vale a pena experimentar um brunch num lugar bacana. Legal. E assim, o que que você acha que é imperdível em Nova York, Rogéria? Né? Que as pessoas que forem assim, Uhum, tendo muito tempo ou tendo pouco tempo, uhum, não pode que tem que deixar de fazer. fazer. Olha só, é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu faço roteiros personalizados. Então, aliás, quem Uhum, precisar, eu faço roteiros personalizados. E muita gente me procura e fala assim: Olha, Rogério, é a primeira vez que eu tô indo para Nova York, eu quero que você faça um roteiro para mim, e... mas eu não quero nada turístico. Aí eu sou da opinião que Nova York tem muita coisa turística e que são coisas que não é à toa que elas são turísticas, é porque são lugares que realmente você deve ver, que você deve visitar. Então, por exemplo, não tem como vir assim a Nova York e não ir ao Central Park. E não uhum, ir, sabe? Então, assim, tem que ir ao Central Park. Times Square, por mais que fale, ai, Times Square é batido. É batido, mas assim, não existe lugar mais característico e que você vai se sentir mais em Nova York do que a Times Square. Não precisa passar o dia inteiro lá. Vai lá, conhece, tira uma foto. Tem que ir. Os museus de Nova York, não precisa ir a todos. Quem gosta de museu tem uma opção aí bem grande, mas se, por exemplo, a pessoa não gosta de museu ou não quer gastar tanto dinheiro em museu, pode ir ao Metropolitan. O Metropolitan não é grátis, mas para mim é o melhor museu de Nova York. Quem gostar, vale muito a pena ir. E o Metropolitan é legal porque você paga o ingresso, custa US$ 25, e tem direito a 3 dias consecutivos de visita. Então, você pode voltar 3 vezes no Metropolitan em 3 dias seguidos, ou você pode usar uhum. nas outras unidades do Metropolitan, que tem o Matt Breuer, que fica ali perto também, no East Side, e tem o The Cloisters, que fica bem para cima, que daí eu só recomendo que vá realmente quem vai ficar muito tempo na cidade, porque é um passeio muito demorado, porque ele é muito longe, mas ele também é da rede do Metropolitan, e está incluso no ingresso, quando você compra. Então, o Metropolitan vale a pena por isso. Ele tem um rooftop que é muito bacana para quem vier nas estações dos meses mais quentes, vale a pena conhecer, tem vista para o Central Park. Não quero o Metropolitan. Não, agora mudou, há uns 2 anos mudou o sistema, então o Metropolitan não tem mais nenhum dia de graça. E não tem nenhum. O Metropolitan ele era suggested price, né? Você pagava o preço que você. Isso. Agora ele não é Quando mais. eu Ele tem estive era. ele Quando eu tem, mas estive agora ele não era. é mais. Já faz uns 2 anos que ele não é mais assim. Então ele tem um valor obrigatório de, né, US$ 25. Mas o MoMA, por exemplo, às sextas-feiras, a partir das 4 da tarde, é entrada grátis. No Whitney Museum, que é um museu de história americana, de história moderna americana, de arte moderna americana, a partir das 7 horas de sexta-feira você também paga quando você quiser. Pode ser US$ 1. Mas pelo menos Uhum. a pessoa não deixou de conhecer. Pode, assim, ficar um pouco menos, sabe, ficar menos tempo, mas, assim, dá uma passada, porque eu acho que os museus de Nova York, eles realmente são visitas incríveis e que vale a pena fazer. Outra coisa que é indispensável agora, que é o Hudson Yards, que eu acabei de citar, que o Hudson Yards, para quem não sabe, ele é um complexo que reúne um shopping center, que pra gente não tem, né, não tem nada de novo, mas para Nova York tem, porque Nova York não tinha nenhum. Deve ter em Brookfield Place, que era um tipo de shopping que fica lá no sul da cidade, mas o Hudson Yards é mais aqui para o centro da cidade e aqui não tinham mais ou menos nesse estilo. Então tem um shopping, tem o Vessel, que é aquela escultura grandona, que é as escadas, né, em forma Uhum. de colmeia, e tem também o The Shed, que fica ali do lado, que é um teatro. Então vale a pena dar uma pesquisada ali na programação para quando vocês vierem, que é um teatro que ele abre, ele muda assim a estrutura dele de acordo com o que está acontecendo. Então tudo isso está reunido ali. E tem um snack park que fica dentro do Hudson Arts também, que é uma coisa mais para criança também, e tem algumas exposições interessantes. Então, assim, não pode deixar de ver o Hudson Arts, que é a novidade aqui na cidade, né? É a coisa mais nova que tem. Que aí quando você... e tem o mercado Little Spain, que fica do lado, que é como se fosse um Italy. Eu não falei o Italy Uhum. ainda. O Italy é um mercado italiano que também deve ser visitado. Tem 2 unidades em Nova York. Do lado de fora do Hudson Yards tem o mercado Little Spain, que é um mercado de comida espanhola, que é como se fosse o Italy, só que a versão espanhola. Que tem Uhum. comidas maravilhosas. Estão falando que tem o The Edge. Tem o O The Edge, Chelsea. o O The Edge pessoal também tá fica falando do ali Chelsea. no Hudson Yards, mas o The Edge, ele acabou de inaugurar, ele inaugurou e fechou.
porque foi agora, eu acho que ele funcionou 1 ou 2 dias só, porque foi bem agora no início da quarentena. E aí tem esse Mercado Livre Espanha, e para quem estiver por ali na região do Hudson-Horts, aproveita já e já pega o Highline Park, que segue até o Meatpacking District, que é maravilhoso também. O Highline, eu estou considerando assim, né? Quem não conhece Nova York ainda, por isso que eu estou dando as explicações mais detalhadas. O The Highline Park era uma linha de metrô, de trem, que foi desativada. E aí eles aproveitaram que estavam ali os trilhos, as estruturas, como a briga, não sabiam o que fazer com aquela área. As empresas imobiliárias queriam derrubar e construir prédios, não sei o quê, mas a união dos moradores, um grupo de moradores resolveu transformar aquilo numa área de uso comum. Então eles pegaram toda aquela estrutura que já estava montada, que é elevada, que era onde passava o trem, eles transformaram num parque. Então eles têm vegetação, tem áreas que eles fazem exposições de arte, que tem várias obras de arte, que tem várias coisas. Durante o verão tem apresentação de dança. Então é um lugar assim, ele começa aqui na 34, que é aqui onde eu moro, e ele vai até o Meatpacking District. Ele começou de lá para cá, mas ele vai atravessando, então você vai andando por ali, e cada trecho dele, ele tem uma característica diferente. É um lugar bem bonito, tem pinturas, é muito legal. E vale a pena conhecer. E é legal a gente olhando que no chão ainda tem os trilhos. Eles não tiraram, eles mantiveram os trilhos dos trens que passavam por ali. E eram os trens que iam até o Meatpacking District, levando carregamento de carnes, e quando chegava lá, até por isso tem esse nome, Meatpacking District, eles pegavam as carnes e embalavam e deixavam nos galpões ali nessa região, nesse bairro, que ele tem uma arquitetura bem característica, né, de galpões, você olha, porque ainda é remanescente daquela época. Eu acho que o legal, Rogéria, em Nova York, é andar. Andar. Eu falo sempre para o passageiro, falo, olha, em Nova York você tem que andar e andar. Exatamente. Porque você tem que ir descobrindo, tem que ser uma coisa confortável e você vai descobrindo várias coisas. A última vez que eu tive em Nova York, eu descobri tanta coisa que, assim, nunca tinha escutado falar. A gente andou, eu fiquei nessa área de Chelsea, né? E a gente foi andando até a área onde pegam os barcos para a estátua, né? E eu sei que eu andei muito. A gente andou bastante. Andou bastante mesmo. Bastante. Chegou no final do dia, a gente já não aguentava mais andar. Mas, assim, eu descobri vários lugares super legais, né? A gente entrou, eu lembro, assim, num restaurante, que era um restaurante... Depois, assim, eu fui ver que era um restaurante famoso, né? Que é aquele La Durée. É um restaurante francês. No Sorro, que fica no Sorro. No Sorro. E foi uma coisa, assim, inesperada, né? Foi uma coisa que eu tava caminhando, a gente cansou. Vamos parar em algum lugar para tomar alguma coisa? Gente, a gente parou nesse restaurante maravilhoso, lindo, caro. Pedimos um vinho ali, a gente... Bom, chega, tá bom. Mas Nova York é isso, olha, eu aqui há quase 7 anos, todo dia eu descubro coisas novas. E é isso que eu tento levar pro bem para Nova York, essas descobertas que eu vou fazendo aí ao longo da vida. E às vezes, assim, só de fazer um caminho diferente, sabe? De pegar uma rua que você não costuma pegar, você já descobre coisas novas. E é sempre isso que a gente tem que fazer. Então, eu vejo gente que traz bota de salto para andar. Não, gente, vem de tênis. Vem com o sapato mais confortável que você tiver e talvez ele não resista a essa viagem e ele fique por aqui. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu queria até saber de você, a gente até postou hoje de manhã, a gente postou uma experiência da Rogéria, né? A gente colocou uma experiência do Natal, né, uma filmagem dela, né, e a gente tá divulgando muito essa coisa da experiência, né, porque, assim, eu acho que não é só o destino, né, a gente tem que viver, né, experiências, e as experiências são inúmeras, né, uma experiência que pode ser para mim, assim, super, né, de repente para você não é, né, então a gente gosta muito dessa coisa do emocionar, né? Da gente ficar arrepiado, entendeu? Então, a gente contou sobre a sua experiência, né? No vídeo, né? Você colocou algumas palavras. E aí eu queria saber de você, né? Agora ao vivo, sobre a sua experiência.
É. Nova York, eu acho que cada estação do ano também proporciona experiências diferentes pra gente, né? No verão é fazer um piquenique no Central Park. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto de fazer no verão aqui é piquenique no Central Park, seguido por assistir um cinema ao ar livre nos parques, que eles fazem muito isso também. É, o inverno, assim, muita gente que me segue sabe que o inverno realmente não é a minha estação favorita, mas assim, mas tem seus encantos também, né? Tem gente que quer tirar foto no mundo também. Mas eu acho que o interessante das experiências de Nova York é a gente saber aproveitar o que a cidade tem para oferecer naquele momento. Então, se você vai vir Uhum. no. E eu acho engraçado as pessoas falam assim: ai, vai ter neve. Vem no verão e fala assim: ai, você acha que vai nevar? Não, gente, não vai nevar no verão. A não ser que realmente o tempo esteja muito louco. Então, é saber o que esperar de cada momento que você vier para Nova York e tirar o melhor proveito de cada situação. Então, você vai vir na primavera ou no outono, vai até o Central Park, sabe? Vê o Central Park florido, ou então com as folhinhas vermelhas. Vem no verão, faz um piquenique no Central Park, vai ver um show ao vivo, vai ver um Shakespeare no Central Park, vai para uma praia, tem praias aqui perto, vai em Coney Island, que tem o parque de diversões. Então, assim, é saber o que você pode encontrar naquele momento e tirar o Uhum. melhor proveito. Então, assim, anda a pé, anda de metrô também, que vai te facilitar bastante a vida, mas anda a pé também para descobrir ruas novas, admirar arquitetura. Então, Nova York é sempre uma experiência incrível, assim. Eu acho uma coisa importante é você não ter preconceito. Então, muita gente fala assim, ai, depende de onde você vai, a que horas você vai. Então, assim, basicamente não é perigoso. Então, tem um lugar que eu sempre vou, que eu Uhum. sempre mostro, que chama Red Rooster, que é um lugar que eu vou às segundas-feiras à noite, que tem uma jam session que é maravilhosa. E muita gente me pergunta o que quer ir nesse lugar e fala assim: ah, eu quero ir, mas eu tenho medo porque é no Harlem. Gente, não tem problema nenhum. Então, desfruta essa cultura. O Harlem tem uma cultura assim muito bonita, muito específica, assim, né, dos negros americanos. Eles têm aqueles corais gospels aos domingos Eu de já manhã, que eles têm assisti. os cultos. Então, assim, vai ver um culto gospel, vai ver uma apresentação de jazz, Uhum. não precisa ser no Blue Note, que é o lugar mais famoso, talvez, aqui de Nova York, e que custa, sei lá, US$ 40, mas tem outros lugares que você vai ouvir jazz bom também, sabe? Tem o Fat Cat, que é um bar que fica num porãozinho, que você paga US$ 3 para entrar. Então, aproveite essas experiências e não fique assim, ah, isso é caro, não vou fazer. Tem sempre opção. Sempre vai ter uma opção. E Com aproveite assim, certeza. para andar na rua, para ver a cidade, para ver os prédios. Tudo aqui vale a pena. Com certeza. Nova York é uma delícia, né? É delícia. É uma cidade, assim, multicultural, né? Então, É, assim, você realmente tem diversão para todo mundo, é. né? Você gosta de arte, tem E arte. Você gosta de natureza, tem natureza. Tem para todos os gostos. com certeza. E É. assim, eu queria conversar, entrar, né, num assunto que a gente está, né, no momento, né? A gente está hoje vivendo um isolamento, né? É, E a gente não tem como, é. né, deixar de falar, né? Então a Exatamente. gente tem que Exatamente. comentar, apesar de que a gente vem trazendo, né, nas nossas Uhum. lives coisas boas, energia e bons, Uhum. né? É. Assuntos, né? Para Uhum. quando tudo isso passar, né? É. Então a gente está pensando no futuro, né? É. E aí a gente tem que mencionar como é que está a situação de Nova York, né? Uhum. Como é que É. você tá vendo, né? Como é que vai Pois ficar é. o futuro também. Pois é. Vocês que trabalham com turismo, né? Vocês que são mais desse mercado mais específico, vocês devem ter sentido que o turismo realmente foi a primeira coisa que parou e a gente não Uhum, sabe, e talvez seja uma das que vai demorar mais para retomar, né? Que a gente ainda não sabe como vai ser. Eu estou em quarentena desde o dia 12 de março, então desde o dia 12 de uhum. março eu não saio de casa. Eu entrei em quarentena numa quinta-feira, na sexta-feira, dia 13 de março, todos os museus e espetáculos da Broadway anunciaram o cancelamento e fecharam todos. A Broadway, a ideia, né, assim, a primeira notícia que a gente teve era que eles retornariam no fim de março, mas isso não aconteceu porque a cidade entrou em lockdown. Lockdown é fechar tudo e só manter abertos os serviços essenciais, que são supermercado, farmácias, né, essas coisas essenciais. Então a cidade realmente está em lockdown, foi muito afetada.
a gente teve milhares de mortos e de hospitalizações e de casos aqui na cidade. Então, realmente, a gente precisou fazer um isolamento social bem rigoroso, que é uma coisa que eu recomendo também para quem está no Brasil, gente, façam, porque é isso que dá resultado. E o número de mortes no estado de Nova York estava em torno de 900 mortes por dia. Tem noção? Assim, são 900 É mortes por muita dia no coisa. estado de Nova York. É muita gente. É E muita gente. agora a gente já está chegando mais ou menos na faixa de 280, 200. Mas isso, olha só, quase 2 meses. Né? A gente já está em quarentena há quase 2 meses. Então agora os números estão caindo e graças primordialmente ao isolamento social. Isso é muito importante, gente. Por mais que muitas pessoas não acreditem e acham que é besteira, é isso que está fazendo a diferença aqui, sabe? Todo mundo está realmente ficando em casa e fazendo compras online, supermercado entregando. A cidade está completamente fechada. Eu vi alguém que perguntou assim, o que tem aberto aí? Não tem nada aberto. De atração turística não tem nada aberto, a não ser assim, os parques. Né? Central Park está aberto, Sim. porque é um parque, né? Como todos os outros parques estão abertos. Mas eles fecharam essas áreas assim, de playground, eles fecharam os banheiros. Mas o parque em si está aberto porque a gente, apesar do lockdown, a gente pode sair de casa para fazer caminhadas, né? Para também tomar um ar fresco e tal. Eu não tenho feito nem as caminhadas. Eu estou em casa sem sair para nada. Eu saio quando acaba a comida. Então eu tinha saído dia 9 de abril, a última vez que eu saí. Daí eu saí segunda-feira passada. Eu fiquei praticamente 3 semanas sem botar o pé na rua. E eu não saio mesmo, gente, porque eu acho que não adianta fazer meia boca. Vamos fazer, sério. Claro. Então, não tem nada funcionando. As pessoas me mandavam mensagem, estou querendo manter a minha viagem. Não tem o que fazer aqui, a não ser andar na rua, mas as ruas estão vazias, não tem lojas abertas, não tem restaurantes abertos, nada está funcionando. Os restaurantes só estão operando para take-out, né? Você compra e retira, ou delivery. Mas fora isso, os restaurantes realmente não estão funcionando. Mas os voos também. Os voos também não estão. Os voos, né? pelo menos saindo daqui do Brasil, né? A malha aérea está toda, na verdade, por enquanto, né? Vão começar a voltar agora aos poucos, né? Agora no período de maio. Mas, assim, a frequência, claro que bem menor, né? E não são todas as cidades, né? A gente mora no Rio, nem todos os voos vão sair do Rio nesse momento, né? Alguns voos só de São Paulo. E outra coisa também, o metrô não está funcionando na capacidade total, está funcionando acho que 10% da frota, um negócio assim, está bem reduzido o metrô, ele está fechando à noite, coisa que não acontecia. Começou hoje. Eles estão fechando à noite para fazer limpeza, porque tem muito homeless também nos metrôs agora. Não, as pessoas me perguntam, quando vai normalizar? Não tem previsão ainda. A notícia que a gente tinha era que o lockdown ia acabar no dia 15 de maio, mas não é certo, porque agora o governador Andrew Cuomo, ele determinou umas regras, né, para a reabertura da cidade. Então, para que isso aconteça e que a cidade vá reabrindo gradualmente, precisam acontecer uma série de eventos. Ou seja, a gente precisa ter 14 dias consecutivos de declínio no número de mortes e no número de hospitalizações. Então, agora começou a cair, eu acho que já faz uns 3 dias, ou 5 dias que está caindo. Então, a gente precisa ter 14 dias consecutivos de declínio no número de mortes, no número de hospitalizações também. A cidade vai reabrir gradualmente. Então, eu vou começar com os serviços, mas que eles conseguem manter um pouco o distanciamento, como construção civil vai reabrir, as fábricas vai ser primeiro nível de reabertura vão ser as construções civis e as fábricas. E aí depois, aos poucos, vão reabrindo as lojas, mas as lojas vão seguir certas orientações que são manter o distanciamento social, todo mundo vai ter que estar de máscara, vai ter que ter álcool em gel à disposição dos consumidores. Então, assim, sabe, não vai ser de um dia para o outro falar assim, 15 de maio abriu tudo. Não vai ser assim. Vai demorar muito. As atrações, os museus, os musicais, tudo isso vai demorar um tanto ainda para reabrir. Porque os restaurantes, por exemplo, a informação que eu tive é que os restaurantes vão começar a operar com 25% da capacidade.
porque vai ter que ter uma distância mínima entre as mesas. Então, assim, tudo isso vai mudar o jeito da gente viver a cidade. E a gente não sabe dizer como vai ser ainda. Então, muita gente me pergunta, como vai ser quando reabrirem? Ninguém sabe ainda. Porque isso vai ser aos poucos e vai ser de acordo com o que a gente for obtendo de resultado aqui, de controle da pandemia, né, de número de casos. Então, assim, vai ser realmente bem aos poucos. E a parte de entretenimento, de cultura, de turismo, provavelmente vai ser a última etapa, né? Porque a gente vai começar a reabrir os restaurantes, mas também operando de uma forma diferente. Muita gente fala assim, vamos voltar ao normal. A gente não vai voltar ao normal. Não. Isso não vai acontecer. Estão falando que vai ser o novo normal. O Pedro fez uma live falando isso. É o novo normal. Então, não esperem que a cidade volte a ser como era antes. Não vai deixar de ser esse lugar que vale muito a pena visitar, essa cidade maravilhosa. E eu sei que vai continuar sendo, porque Nova York tem essa força, né, no DNA dela, porque a cidade sempre se reergue, se reinventa e volta mais forte, melhor, mas não vai ser o que a gente conhecia antes, né? Não vai ser mais assim. Então a gente vai ter que aprender a se adaptar a esses novos tempos que estão chegando. E nem nós, né? Você está falando, nem nós vamos ser os mesmos, né? A gente não sabe, assim, vai ter que andar de máscara no metrô agora? Pode ser, eu acho que vou andar de máscara no metrô. Como é que vai ser, sabe? A gente vai voltar a ir a shows lotados como a gente ia? Eu duvido que isso volte a acontecer tão cedo. Então vai ser tudo uma questão da gente se adaptando. É o que eu costumo dizer, aqui em Nova York a gente está vendo um dia por vez. Então, hoje é assim, tá bom, agora a máscara é obrigatória, tá bom. Então, assim, a gente está se adaptando e eu não tenho como prever. Muita gente me pergunta e me escreve, fala assim, o que vai acontecer? Quando vai reabrir? Não sei, gente. O que vai dar para fazer? Não sei. Assim, ninguém sabe ainda. Então, é realmente esperar. As pessoas falam, posso comprar minha passagem pro dia tal? Não sei. Eu tenho férias marcadas e eu queria muito para o Brasil e eu não sei se eu vou conseguir ir, porque eu também não sei como vai estar a situação até lá. Então, é realmente ter paciência e a gente ser resiliente e aceitando e fazendo o nosso melhor, né? A gente fazendo a nossa parte, que é realmente do se cuidar do outro, fazer o distanciamento social, que eu acho que esse é o ponto fundamental disso tudo, que isso é respeito por nós mesmos e respeito ao próximo, sabe? Porque o que acontece muito aqui são de casos assintomáticos, de pessoas que têm o vírus e não têm os sintomas, mas acham que por isso elas estão bem e elas saem e acabam transmitindo o vírus para outras. Então, eu acho que é respeito, assim é o próximo. Então, o distanciamento social, realmente, eu imploro, eu nem peço, eu já imploro, assim, para quem estiver no Brasil, realmente leve isso a sério. Com certeza. Mas é isso, mas Nova York, por enquanto, eu juro que eu vou informando todo mundo lá no Vem Pra Nova York. Sempre que tem alguma notícia nova da cidade, eu posto lá. A Broadway, por enquanto, a data de reabertura estava para 7 de junho. Não sei se vai ser mantida até lá, né? Mas enquanto isso, assim, tem muitas atrações online que as pessoas podem conferir, espetáculos da Broadway que tem online, ópera do Metropolitan, visitas dos museus, vocês podem fazer tours virtuais na maioria dos museus aqui de Nova York. Os parques de Nova York também, você entra no site New York City Parks, você pode fazer um tour nos parques de Nova York. Tem bastante coisa para a gente ver. Eu acho que é tirar muito proveito agora desse conteúdo online que a gente tem, que é grátis e está acessível para todo mundo. Gente, enquanto não é possível vir para Nova York em carne e osso, aproveitem esses recursos para ficar com ainda mais vontade de vir. E quando chegar aqui já está mais informado, já sabe o que vocês querem conhecer pessoalmente. Tem do Google Maps, que a gente consegue ver bastante coisa assim, pelo Google Maps. Mas procurem, eu estava pesquisando, assim, tem uma lista infinita, assim, de coisas bacanas para fazer online, assim, de pesquisar para conhecer aqui em Nova York. Para quem não conhece, conhecer, e para quem já conhece, matar a saudade. Legal. A gente tem até colocado algumas dicas, né, online, que eu acho que esse é o momento, né? E a gente, como agência de viagens, a gente se viu no dever, né, Rogéria, além das lives que a gente tem feito, a gente se viu no dever
de trazer entretenimento, né, Uhum. de lugares, né, Uhum. variados, né, como você citou, tem museus, né, Uhum. tem espetáculos, né, a gente já trouxe já o Fantasma da Ópera, que É. foi para o YouTube, né, Ah, que eles legal. liberaram, a gente trouxe o Circo de Soleil também, ele também foi Uhum. para o YouTube, né, os museus todos com visitas online. Inclusive, É. a gente fez também um concurso, o Match está uma hashtag bem legal, que é Match Twin, não sei se você já viu, né, de você É. recriar a arte. Uhum. Né? Uhum. Então, as pessoas estão recriando a arte. É. Isso é legal, eu acho que a gente nunca teve esse momento, né? Pois é, Então, pois é. A é gente está hora de a gente aprendendo, aproveitar. a gente está aprendendo a ter uma nova relação com a cidade, né? E isso é incrível. Eu digo assim, quando eu eventualmente eu preciso sair para comprar comida, por exemplo, que é a única situação que eu tenho que sair de casa realmente. É, Uhum, e vejo a cidade vazia, assim, me dá um aperto, sabe, no coração, porque essa é uma cidade viva, né? Essa é uma cidade alegre, essa é uma cidade cheia de gente. E ver a cidade na situação que ela está agora me aflige muito, assim, me dá muita aflição. Mas é isso, a gente sabe que isso é passageiro, tudo isso que a gente está vivendo vai passar, mas a gente tem que ter paciência e tem que aprender a lidar com essa situação e aprender a olhar a cidade de outro jeito, mas Nova York vai continuar incrível. E, assim, uma informação, muitos dos eventos programados para o verão já foram cancelados, então muitas coisas que estavam previstas para o uhum, verão já cancelaram, até porque, assim, não tem como prever como é que vai estar, então algumas atrações já avisaram que não vão abrir, estão vendo se vão abrir as praias, então tem tudo isso, não tem muito como prever, mas eu acho que assim que a cidade voltar a funcionar, as pessoas vão poder voltar a curtir tudo isso aqui como curtiam antes, né? E eu não vejo a com hora também de certeza. voltar a dar informações fresquinhas para vocês. Gente, não tem previsão ainda do segundo semestre, né? Estão perguntando aqui, não tem. É, Muita coisa é o que a cancelada Rogéria já. vem falando. Aliás, a gente Muita. não tem previsão em lugar nenhum, Rogéria. A gente não tem previsão aqui no Brasil, a gente não tem É, previsão na Europa, a gente não tem previsão em lugar nenhum. A gente uhum, realmente é, tem que esperar, né? é, Tem que realmente estar nesse isolamento, a gente precisa é, estar em casa, né? uhum, Para que tudo isso a gente consiga, né? sim, Quanto antes, né, uhum, tá podendo sair. é, Então, esse momento é realmente de ficar em casa. A gente é, já está terminando, nossa live já está batendo aqui quase 2 minutos para uma hora, trás. né? O papo flui, Ah, o né? tempo tá E a uma gente delícia aqui. esquece, né? Tá uma Tá delícia. realmente gostoso, a gente vai conversando É, e a gente vai esquecendo do tempo. Para a gente não terminar é, aquela live em cima da hora, né? Que você aham, pega de surpresa, aqueles 25 segundos, é, vai, tchau, se despede, tchau. Então a gente vai, a gente vai se é, despedindo com calma. é. É, quero muito fazer uma nova live com você depois que tudo isso Vamos, passar, para a vamos gente fazer poder outra. falar como Com está boas Nova York, notícias. Com boas com boas notícias. notícias, né? Aham, Tenho certeza. E aí é. você trazendo também todas as suas dicas, Com né? prazer. Que você vem dando, né? No Vem para Aham, Nova York. A aham, gente tem formado para vários passageiros, né? aham. Sigam a Rogéria, né? Ela tem Isso, muito o sigam que lá, falar lá no gente. blog, né? A Tem gente colocou bastante lá no coisa. nosso site também mencionando, né, o blog também, para Uhum, quem quiser também dar uma olhadinha no isso. nosso site, É, thebestviagem.com.br, e a gente vai isso. deixar salva essa live. Essa live vai Isso. para o YouTube, que eu acho que a gente Ai, tem que muita ótimo. informação aqui legal. Ah, Então, que bom. depois, quem quiser, né, acho que a partir de hoje mesmo, às vezes demora um pouquinho para carregar, mas Aham, a partir de hoje vai estar lá no YouTube The Best Viagens. E vocês podem assistir aí desde o começo com calma e isso. se deliciar nas dicas da Rogéria. Ai, tá bom. Obrigada pelo convite, Dani. Vamos fazer uma próxima quando as coisas estiverem melhores por aqui. Só vou trazer boas notícias. Por enquanto, eu estou trazendo o que a gente tem de informação aqui em Nova York. Não tem dicas novas, porque a gente não sabe como é que vai ficar a cidade, mas não vejo a hora de poder voltar à ativa com tudo lá. Mas tem dica todo dia ainda lá, gente. Tem posto todo dia. Olhem lá, eu acompanho. Obrigada, Dani. Boa sorte aí para vocês também. E, gente, fiquem em casa. Distanciamento social faz sim a diferença.
Muito obrigada, tá? E a gente se vê na próxima live e a gente vai se falando também, né? Obrigada, tá bom? Obrigada, gente. Ó, chegou os 25 segundos. Beijo. Beijo. Na hora. Até. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos terminando e falando da próxima live, segunda-feira, às 18 horas, com a Blood Mary. A gente vai mudar um pouquinho, né? Vai sair um pouquinho do turismo.